Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. Existem pontos verificáveis sobre o assunto renascimento? Nós podemos apenas pensar no seguinte: não existem efeitos sem causa. Portanto, qualquer efeito que nós possamos ver aqui agora, como nossa própria existência, ou as características da nossa personalidade, elas têm causas. Essas causas são causas pregressas. Um ponto importante que nós podemos observar é que nós somos diferentes uns dos outros. E assim nós podemos concluir que não há sombra de dúvida quanto ao fato de esses efeitos, esses que nós chamamos de karmas, frutos do karma, karma vipaka, são efeitos individuais, porque se não fossem individuais, todos nós seríamos parecidos. Portanto, já temos algumas conclusões. Primeiro, tudo que acontece conosco e as nossas características provém de causas pregressas. Segundo, essas causas são altamente individuais, nossas. Se assim é, e se as causas pregressas causam os efeitos de hoje, as causas de hoje provocarão efeitos amanhã. A partir disso, é fácil concluir que todos nós somos descendentes de seres do passado, como nós, que fizeram ações que produzem os efeitos que estamos vivendo agora e as características que temos agora. E não existe nenhuma possibilidade de que esses efeitos não tenham causas pregressas, porque todos os efeitos têm causas. Em segundo lugar, as causas de hoje provocarão efeitos no futuro. Portanto, nós podemos concluir que nós somos continuidade. Os detalhes de como isso funciona são irrelevantes para nós, assim como é irrelevante o fato de eu apertar um botão e apagar a luz, apertar um botão e acender a luz. Eu sei como funciona, mas eu não sei exatamente como os elétrons viajam dentro desses fios, como o meu computador está carregando esta lâmpada, como a lâmpada brilha, quais são os efeitos eletromagnéticos que causam tudo isso e qual é a origem exata dessa energia, como ela funciona. E, portanto, cogitarmos dos detalhes a esse respeito para nós verificarmos que todos os efeitos têm causa é ocioso e não é necessário. Uma pergunta de Gabriel San. O Zen fala sobre o fluxo mental no contexto de renascimento? Já ouvi o termo em outras tradições, mas não lembro de ter ouvido no Zen. São simplesmente termos, né? Se nós dizemos fluxo mental, estamos dizendo que existe um fluxo de causas que estão provocando efeitos, como eu acabei de explicar. E é apenas o uso de um termo, uma tradução, no caso, para significar uma determinada coisa. Como as escolas budistas se desenvolveram com um grande lapso de tempo entre elas, por exemplo, o budismo tibetano, no qual provavelmente você ouviu esse termo, tem um desenvolvimento separado do Zen da ordem de aproximadamente 1.400 anos. Em 1.400 anos, muitos conceitos, termos e maneiras de pensar tiveram tempo para se desenvolver com pequenas diferenças. Mas se você prestar atenção, o fundamento é o mesmo. Estamos todos fundados nos ensinamentos do Buda Shakyamuni. Uma pergunta de Lucas San.
Boa noite, sensei, e a todos. Estou passando por um momento de mudança e isso está me gerando aflição. No zazen, devo observar a raiz dele? O zazen não é um momento para você observar a raiz de nada, nem colocar o seu eu para funcionar, meditar a respeito de alguma coisa, resolver problemas, intelectualizar, elaborar. Nada disso é a técnica do zazen. A técnica do zazen é silenciar sua mente intelectual e passar a perceber com nitidez o momento presente. Isso lhe dará lucidez e clareza que depois, na vida diária, você poderá usar para pensar a respeito de um problema como esse. Evidentemente, as mudanças geram aflições, porque nos sentimos inseguros. Mas, na realidade, a mudança é a característica da vida. Não? A vida não é estável, não é parada, ela está sempre mudando. E saber navegar, aceitar a mudança e navegar nela, é saber ser um bom marinheiro no mar da vida. Uma pergunta de Lucas San. Boa noite, sensei e sanga. Sensei, às vezes durante o zazen, me parece que deixar os pensamentos fluírem e passarem é muito próximo de realizar um esforço para não pensar. Esta diferença se torna mais clara ao longo do tempo? Não faça em absoluto um esforço para não pensar. Simplesmente não lute com seus pensamentos, não tente afastá-los, nem tente persegui-los, nem fazer encadeamentos. Um pensamento puxa outro, é isso que nós devemos evitar. Mas as nossas mentes são teimosas. Então, a cada momento em que você se sentir assim, simplesmente retorne para o momento presente. Conserve seus olhos abertos, olhe, ouça. Olhe as coisas que estão à sua frente, a parede que está à sua frente. Ouça os sons deste momento, sem criticá-los, não faça mais nada do que isso. Isto é fazer zazen. Zazen não é observar, nem lutar. É aceitar que a nossa mente é assim, agitada, e tentar deixá-la repousando para que se acalme. A pergunta é de Tiago San. Boa noite, Sanga. Sensei, sobre as perfeições paramita, há alguma mais importante do que a outra? Ou devo observá-las como uma linearidade? Não se preocupe com um detalhe como esse. Em algum momento você vai notar que uma perfeição, uma virtude é fácil para você. Se você é uma pessoa paciente, vai achar a virtude da paciência fácil. Para outra pessoa, vai achar difícil. Algumas pessoas são mais generosas, outras mais pacientes, outras mais disciplinadas. Não pense em ênfases. Pense na sua falha, naquilo que está lhe faltando mais. E concentre-se naquilo que você tem mais dificuldade. Uma pergunta de Diego San. Boa noite a todos. Boa noite, sensei. Estou lendo o livro Siddhartha, de Hermann Hesse. Achei a proposta bastante curiosa. O senhor teria alguma recomendação sobre o livro? Gachou. Bom, trata-se apenas de literatura, não é? E não tem nada a ver com a vida propriamente de Siddhartha e algumas propostas até dentro do livro, como a não aceitação de um mestre, por exemplo, são completamente erradas do ponto de vista budista e da própria vida de Buda, que teve mestres durante anos e treinou com eles esforçadamente. Mas o final do livro é
bastante bonito no seu trabalho de barqueiro, conduzindo pessoas de um lado ao outro de um rio. E o livro é escrito poeticamente, como Hermann Hesse costumava fazer. Então, é um livro, vamos dizer, inspirador, mas não passa do que ele realmente se propôs a ser, uma peça literária.